Câmera de segurança registra furto de motocicleta no Jardim Anhanguera. O indivíduo aparece com um capacete embaixo do braço, caminhando pela rua, sobe na moto que está estacionada e foge em seguida. Quase 250 toneladas de materiais foram removidas do Guanabara em novo mutirão. Rio Claro está há 30 dias sem chuva. Além disso, a cidade já registrou 29 incêndios no ano. E em uma reportagem especial, você vai ficar sabendo como é o processo de cultivação da orquídea, que pode levar até 6 anos para florir e encantar com toda a beleza e cores. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos mostrando a audácia de um criminoso durante uma ação registrada no bairro Jardim Anhanguera. Câmeras de segurança, inclusive, registraram este momento. Ele aparece caminhando tranquilamente pela Avenida 57 do bairro e, detalhe, já está com o capacete debaixo do braço, a moto está estacionada em frente a uma residência, ele chega bem próximo, coloca o capacete, sobe na motocicleta e, sem nenhuma dificuldade, furta o veículo e foge do local em seguida. Não se sabe se ele estava com um comparsa e se estava sondando este local, porque ele já apareceu ali carregando o capacete. Então, este crime foi registrado no bairro Jardim Anhanguera. Mudando de assunto, mais um mutirão de combate à dengue foi realizado em Rio Claro. Dessa vez, no bairro Jardim Guanabara, e mais de 248 toneladas de materiais inservíveis e entulho foram retiradas de terrenos, vias e residências. Ao todo, os mutirões de serviços já recolheram 1.490 toneladas desde que foram iniciados os mutirões no mês passado, com o principal objetivo de eliminar potenciais criadouros do mosquito da dengue, transmissor dessa doença, e outras ainda. A cidade conta com 19 mortes por dengue, além de 4.729 casos da doença neste ano. E a gente segue falando de meio ambiente, um descarte incorreto que foi constatado em nascente que deságua no Ribeirão Claro. Os moradores de uma propriedade rural acionaram nossa equipe e também a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Seu Tito e sua família têm a propriedade há mais de 100 anos na Estrada do Sobrado, em Rio Claro. Eles moram e trabalham com a criação de animais e uma horta. Pelo sítio, passa uma nascente que deságua no Ribeirão Claro. Há algumas semanas, seu Tito foi surpreendido quando a água da nascente que ele usava para dar aos seus animais e outros serviços foi tomada por uma substância branca e com mau cheiro. Chegamos aqui, aconteceu isso que estava assim, sabe? Aquele cheiro forte, tirou a criação daqui e já passou para o outro lado para não beber água. De acordo com seu Tito, não é a primeira vez que os resíduos atingem a nascente de sua propriedade. Já teve assim, passado, deu uma parada e agora começou de novo. Qual que é o tipo de prejuízo que isso dá? Porque o senhor tem criação, usa para outras coisas a água, né? Então, como eu falei para você, dá para porco, né? Galinha, tem uma hortinha que a gente molha, né? A vaca, né? O porco, a galinha. Segundo seu Tito, a empresa informou que um vazamento teria ocorrido. Técnicos da CETESB estiveram no local para analisar a situação. Ele achou estranho, sabe? Achou estranho, assim, feio. Então ele quis acompanhar até a saída onde estavam jogando o produto. E a gente foi lá e localizou o lugar que estava jogando assim. Só que no dia que a gente foi, não estava jogando, sabe? Já tinha jogado e estava vazio assim o lugar. Pelo que o senhor ouviu falar, teria sido um vazamento? Eu acredito que não, porque está bem feito assim o lugar que é para jogar, sabe? E que pare, né? Se foi um vazamento, consertou. Se não foi também, pode parar, né? Não é? Exatamente, o seu Tito está certo. E olha, nós consultamos a CETESB, que confirmou que foi até o local fazer análise e informou que a equipe da Agência Ambiental de Piracicaba, da CETESB, esteve no local no dia 16 deste mês e constatou o lançamento de efluentes líquidos industriais em galeria de águas
pluviais, atingindo o curso de água e propriedade vizinha. No dia 19, a equipe retornou ao local e confirmou que a causa da ocorrência havia sido um rompimento de tubulação. Diante disso, a empresa responsável foi autuada com penalidade de multa na categoria grave, com exigência de adoção de medidas preventivas e de segurança, de modo a evitar novas ocorrências. Vamos ver se agora o problema será realmente sanado, porque o seu Tito disse que não foi a primeira vez. A empresa também foi consultada, mas até agora não tivemos um retorno. Nós vamos continuar acompanhando a situação aí, lá nessa localidade aí que tem essa nascente. E ainda falando de meio ambiente, a cidade de Rio Claro está há 30 dias sem chuva. O município também fechou o outono com chuva abaixo da média em comparação ao mesmo período do ano passado. E agora, em 7 dias de inverno, o tempo seco prevalece. A umidade relativa do ar bem baixa também está em 55%. Ontem chegou a 37%, sendo que o ideal é acima de 80%. Com isso, o ar fica ainda mais poluído. Para piorar, tem as ocorrências de incêndios em matas. Em Rio Claro, desde janeiro até agora, foram 45 ocorrências registradas. Somente neste mês, a Defesa Civil atendeu 6 incêndios. E os dias seguem a mesma tendência: frio de manhã e muito calor durante a tarde. Vamos ver como estão as temperaturas. Sexta-feira de sol com poucas nuvens e ainda sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 13, máxima de 30 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 13, máxima de 29. Em Leme, a mesma oscilação, mínima de 13, máxima de 29 graus. E a seguir, você sabe como é o processo de produção das orquídeas? Sabia que ela para florir pode levar até cerca de 6 anos? Então, tem uma reportagem especial que vai explicar tudo isso para você, além de encantar com toda a beleza da planta. De volta, e a gente traz para você agora as oportunidades de emprego em Rio Claro nesta quinta-feira. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para recepcionista, caldeireiro, oficial de manutenção, montador industrial, auxiliar de cozinha, serralheiro,
estoquista, operador de produção, montador de estruturas metálicas e operador de retífica. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Que as orquídeas são lindas, ninguém pode negar, não é mesmo? Mas você sabe como é o processo até ela florir e nos encantar com toda essa beleza? Pode levar até 6 anos. E nossa equipe de reportagem foi até um orquidário em Cascalho e explica tudo pra gente. A orquídea é uma planta milenar, usada na China e na Grécia como planta ornamental e medicinal, e pelos astecas para aromatizar o chocolate. Há mais de 25 mil espécies provenientes de diferentes partes do mundo, e as variedades relativas à forma, tamanho ou cores são infinitas. Símbolo de beleza, equilíbrio e elegância, as muitas cores das flores expressam sentimentos profundos e muito diferentes. A beleza, equilíbrio e elegância da flor orquídea influenciam o equilíbrio visual e harmonizam os ambientes com suas cores e contornos sinuosos das flores e folhas. O processo de cultivo da orquídea demanda muito tempo, paciência e cuidado. Do plantio até ela florescer, a média é de 5 a 6 anos. No orquidário do Juvenil, ele utiliza 2 maneiras para cultivar suas orquídeas, e os detalhes do processo impressionam. Aqui eu vou mostrar como faz a polinização de uma planta, né? A gente nunca usa cruzar ela com ela mesma, porque os filhos não são tão bons assim. O ideal é pegar uma planta dessa e cruzar com uma outra planta, que a gente queira um resultado já parecido. Mas a polinização é simples, né? Todas as catleias são hermafroditas. Na frente aqui, ela tem a parte masculina dela, onde tem o grão de pólen. Esse amarelinho que tem aqui dentro é o pólen dela. Esse é o pólen. E quando você tem o pólen, na parte de trás tem a parte feminina. Só colocamos o pólen lá, está feita a polinização. Em alguns dias, semanas, a flor murcha e começa a inchar o fruto, né? E dentro desse fruto, daqui 9 meses a 1 ano, a gente tem a semente pronta para ir para o laboratório. Existem 2 processos para se produzir orquídeas. Uma é de semente, outro é a clonagem. Esse material, por exemplo, é feito através de clonagem. Nós retiramos um broto da planta, levamos para o laboratório, todo um processo, e todas as plantas aqui serão iguais geneticamente às mães. Então, se você clonou uma planta branca, 100% delas serão brancas. A parte de semente que nós vimos lá embaixo, se você cruzar, por exemplo, uma planta vermelha com uma planta amarela, você não vai ter tudo igual. Você vai ter plantas vermelhas, amarelas, laranjas, a variação de cores é muito grande. Esse é um processo de semente, né? Aqui nós cruzamos 2 orquídeas pintadas. Retiramos a semente, levamos para o laboratório, mais ou menos 1 ano depois está pronta para ir para a bandeja, que a gente vai ver daqui a pouco. Aproximadamente 9, 10 meses depois do frasco semeado, as plantas vêm para a bandeja coletiva, onde a gente põe aproximadamente 100 mudas cada bandeja, né? Essas mudinhas vão ficar aqui mais 9 meses, 1 ano, até ela formar uma muda maior, como pode ser visto ali na frente, né? E daqui ela começa o processo de crescimento mesmo. Os vasinhos 7, depois pote 11, até se tornar adulta daqui 5 anos aproximadamente. Da bandeja, a muda vem para esse potinho 7, né, tamanho 7 centímetros. Passa um tempo aqui, vai muito de planta para planta, 1 ano, 2, até ficar uma planta já num tamanho legal, para ir para o vaso final, pote 15, que é o vaso onde a gente faz as maiores vendas, né?
O pessoal gosta já da planta adulta, que a gente vai ver daqui a pouco lá em cima. E aqui já a planta finalizada no ponto de comércio, de acordo com a preferência do cliente, né? A maioria gosta de uma catleia com a espata, iniciando o botão dentro, porque ele vai ter mais tempo na casa dele. Chegando na casa do cliente, da espata vai sair um botão, e dali um tempo vai abrir. Então todo esse processo de finalização de floração acontece com o cliente. Ele tem mais tempo para curtir a planta na casa dele, né? Ver a beleza da flor até que ela murche. O orquidário de Joenil está localizado no bairro de Cascalho, em Cordeirópolis. Tudo começou em 1998. Joenil não esconde sua paixão pelas orquídeas e fala da satisfação em ver todo o trabalho sendo revelado em cada florescer de suas plantas. Tudo começou quando minha mãe recebeu essa propriedade, herança da minha avó, muito pequenininha, e eu comecei a pesquisar algo que pudesse ser produzido aqui em pequena propriedade. Eu vi numa revista uma reportagem sobre produção de orquídeas, me interessei. Minha mãe tem um primo, que hoje está já com mais de 90 anos, que era colecionador de orquídeas de muito antigamente. E eu fui falar com ele: Lourenço, você pode me ensinar a produzir orquídeas e tal? E ele me deu a minha primeira orquídea e me apaixonei. Aquilo era muito bonito. E a gente começou. A gente passou por alguns percalços de uma hora falta muda, outra hora falta dinheiro para comprar muda, até que a gente chegou num ponto que ou crescia ou parava. Aí minha esposa era professora, a Sandra, ela desistiu de dar aula e veio para o orquidário. Foi aí que a gente conseguiu crescer. Aí veio a ideia de montar laboratório, apanhamos bastante até conseguir as primeiras mudas. E hoje a gente faz, graças a Deus, o processo todo, né? Eu tenho uma coleção desde a época do seu Aniel, do Lourenço, do seu João Estivale, o pessoal de Rio Claro todo, que era um pessoal assim magnífico nessa questão de colecionar orquídea. Eles tinham coisas que caiu o queixo. E eu fui juntando aquelas orquídeas, fiz um matrizeiro muito bom. E hoje eu tenho um material excelente para fazer híbridos e eu mesmo faço a minha sementeira, garantindo qualidade final. A gente tem hoje mais ou menos umas 600 mil plantas, quero chegar a 1 milhão de plantas aqui dentro, enchendo tudo que eu tenho de espaço. E olhando lá no passado, quando eu comecei, as primeiras 3 mudinhas que eu comprei lá do seu Aniel, para ver aquilo crescer e vender, a primeira orquídea que eu vendi, eu lembro até hoje, por R$13, e ver tudo isso é a realização de um sonho. Ainda não pleno, porque pretendo crescer muito mais. Realmente encantador todo esse processo de cultivação das orquídeas e depois toda essa beleza de cores. E olha, você vai poder conferir tudo isso e muito mais em uma exposição de orquídeas que acontece neste fim de semana no Claretiano Centro Universitário. Amanhã a gente traz todos os detalhes para você. Vamos ficando por aqui. Uma ótima noite. Tchau, tchau.